Bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Esporte Clube do Recife, que teve mais um dia de trabalho hoje lá no CT em Paraty, visando o confronto de sexta-feira contra a equipe do Guarani. Inclusive foi o penúltimo treino do esporte em solo pernambucano, visando esse jogo. Amanhã o esporte já trabalha pela manhã na Ilha do Retiro e segue viagem para Campinas. Ao contrário do que foi aquele jogo em Muriaé, na sexta-feira passada, onde o esporte viajou na quarta-feira, fez uma programação mais adiantada de deslocamento, o voo para Campinas é mais simples, né? O aeroporto de Viracopos, você tem voo direto daqui do Recife, é uma cidade enorme do interior de São Paulo, então essa questão de deslocamento não será um problema para o Esporte Clube do Recife, Edinaldo. É um problema a menos, né? Isso. É um problema a menos, a logística fica mais fácil para essa viagem para o interior do estado de São Paulo, a grande Campinas, sem dúvida, uma das maiores cidades do país. Então o esporte chega no sábado mesmo, né? No sábado mesmo faz algum treino lá? Sábado não, amanhã. Ah, não, chega amanhã. Chega amanhã, isso. Amanhã, quinta-feira. O jogo é na sexta-feira, gente. Exatamente. Quando a gente volta no sábado para o Recife. Quando a gente tem jogos no fim de semana, já imagina o sábado e o domingo. Mas o jogo é na sexta-feira. Aliás, uma sequência de 3 jogos de 3 sextas-feiras consecutivas, né? Às 9h30 da noite, né? Teve a de sexta-feira passada, tem essa agora. E a próxima sexta. Tem a próxima também. Dia 25 contra o Ituano. Que maravilha. Que coisa, né? Assim, não é nem de longe o melhor dia e nem o melhor horário para o jogo de futebol, mas aconteceu, né? É verdade. Aconteceu. De toda forma, Ed, a gente vem ressaltando, colocamos isso ontem, o esporte vive uma situação um tanto quanto confortável na tabela, mas a gente também não pode ficar pregando isso no sentido de fazer com que o torcedor, ou até mesmo crie-se um clima de, pode baixar a guarda que já deu certo. Não. O esporte criou uma gordura, o esporte não sai do G4, mesmo que tudo dê errado nessa rodada, mas não é também para se contentar com jogos que são possíveis de ganhar, né? Por exemplo, o jogo contra o Tombense e Muriaé, o empate, o pontinho que o esporte trouxe de lá, acabou sendo suficiente para manter a liderança, para se manter no G4, não foi de todo ruim. Mas quando se tem jogos, vou usar uma palavra aqui que a gente usa no dia a dia, ganháveis, possíveis de serem vencidos, tem que se cobrar um resultado positivo, né, Ed? Até porque a proximidade de pontos ainda é muito grande, né? Você tem apenas a diferença de 1 ponto do esporte para o segundo colocado, que é o Vitória. O próprio Novo Horizontino, que é 3º lugar, tem também uma distância muito pequena. O esporte diminuiu a distância para o 5º colocado, quer dizer, o primeiro fora do G4. Então, muito pelo contrário, baixar a guarda jamais. Tem que empreender cada vez mais ritmo, cada vez mais foco, cada vez mais dedicação para conquistar os resultados. O esporte precisa melhorar, inclusive, sua performance fora de casa. O jogo contra o Tombense deixou muito a desejar, foi um jogo meio chato, mas esse jogo contra o Campinas já é um jogo mais competitivo, sem dúvida, né? A qualidade técnica do Guarani é muito melhor, é muito maior do que a qualidade técnica do Tombense. Tanto que o Guarani também está correndo atrás para se segurar, para entrar e tentar se segurar no G4. É um jogo importante para o Guarani e para o esporte. Sem sombra de dúvidas, Ed. Então, partida importante para o Leão, como a gente colocou, não sai do G4 independente do que acontecer. O esporte, Ed, que ainda não está definido exatamente, né? A gente vai trazer, aliás, amanhã, aqueles jogadores que vão viajar de fato para Campinas, quando o esporte, a delegação do esporte, seguir para o Aeroporto Internacional do Recife, mas o Eduardo e o Felipinho seguem como dúvidas, né? E o Rafael Thierry deve ser utilizado normalmente pelo técnico Anderson Moreira. Com isso, Edinaldo, existe a possibilidade de Roberto Rosales ser titular. Sim. A gente viu o Rosales ser utilizado na lateral esquerda, quando o esporte adotou um sistema, né, com o 4-3-3 na partida contra o Tombense, porque o esporte começou com 3 zagueiros, depois voltou para o esquema habitual, e no esquema habitual o Rosales foi lateral esquerdo. Então, se o Felipinho não tiver à disposição, aí o Roberto Rosales deve ser titular na lateral esquerda. Não tem outra alternativa, a não ser que ele recorresse àquelas alternativas aqui colocadas até mesmo antes do jogo contra o Tombense, né? A questão do Pedro, que poderia aparecer ali pela lateral esquerda, ou o próprio recuo do Juba, mas o Rosales entrou no transcorrer da partida, fica praticamente uma tendência aí de que ele poderá utilizar já de saída
O Rosales, não é isso? Isso. E sinceramente, né, Ed? Não fez uma partida que a gente pode dizer uma partida horrorosa. Também teve muito pouco, né? Muito pouco tempo, né? E assim, um jogador que não vinha atuando com muita frequência, né? Aquele segundo tempo ali foi muito confuso, né? Porque os dois times caíram de produção, aí tome modificações, algumas discutíveis, e aí quem entrou não teve muito tempo para mostrar. E até porque o jogo também não exigia muito disso. Acho que é uma grande chance para a gente ver como se comporta o venezuelano jogando fora da sua posição, mas ele já tem experiência de ter passado por ela, né? É verdade. Então, é um jogador que já fez essa função na carreira, fez inclusive com a seleção venezuelana em Copa América. Não dá pra gente dizer que é um cara cego na função, né? É um cara que consegue desempenhar. E quanto mais ele jogar, mais ele vai ganhar ritmo e vai entrar no nível de jogo dos atletas e dos companheiros. Vai se enturmar também, vai criar entrosamento com o time do Sport. Então, não tendo o Eduardo e o Filipinho, a gente deve permanecer, o Sport deve permanecer com o lateral direito sendo o Everton e o lateral esquerdo o Roberto Rosales. Entendeu, Edinaldo? Muito boa. A gente deve permanecer vendo o Sport muito com boa. esses dois laterais. A gente tem que pensar assim, exatamente. Mas olha, essa é uma questão fundamental dentro do esporte hoje. Por quê? Porque você tem a lesão do Filipinho e você tem o problema do Cariús. Não se sabe exatamente qual rumo que vai ter essa história de Cariús. Até o momento se sabe o seguinte: ele recebeu uma pena de mais de 500 dias fora do futebol. Se vai se manter isso aí, o Sport está recorrendo, né? O jurídico do Sport deverá recorrer ao pleno do STJD para saber como é que fica. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Fica sempre aquela expectativa de um novo nome para uma lateral esquerda na equipe do Sport, caso o Cariús fique realmente de fora ao longo de todo esse período. Aí eu estava aqui imaginando, Antônio, você pode me ajudar, depois do Peglo, do próprio Rosales, do Alan Ruiz, do Marcinho, quem foi mais? Do Diego Souza, que foram as mais recentes. Marcinho? Perdão, Michel Lima. Felipe, né? Isso. Praticamente essas contratações foram as mais recentes. 5 contratações na janela, né? O Alan, o Peglo, o Michel Lima, Felipe e Diego Souza. Exatamente, são 5 contratações. Isso. O Sport realmente teria essa disposição para continuar pesquisando jogadores que estão aí livres no mercado, ou isso já foi deixado de lado? Vamos lá, Ed. Quando o Jorge Andrade, executivo do Sport, foi questionado segunda-feira aqui no fórum, ele deu aquela resposta padrão de o Sport não está fechado, nunca está fechado ao mercado. E, claro, se aparecer uma oportunidade boa, o Sport vai lá buscar o atleta. Isso é a resposta padrão de todo o clube. Só que o que a gente tem visto, principalmente em movimentação de bastidores do clube, é que o Sport não está mais tão ativo assim em busca de alternativas. A gente até colocou ontem a sonora do próprio Jorge Andrade dizendo que, por exemplo, o Sport não vai atrás de um substituto para o Luciano Juba, que vai deixar o clube no final desse mês, provavelmente terá seu último jogo contra o Ituano no dia 25 na Ilha. Para o Juba, mesmo que ele não tenha buscado um jogador com as mesmas características, e é difícil encontrar um jogador com as mesmas características do Juba, mas de qualquer maneira já tinha aquela história da chegada do próprio Michel Lima, do próprio Peglo, que podem atuar por ali, e etc. e tal. Mas no caso da condição hoje do Cariús, vai ficar ali um buraquinho na lateral esquerda. Vai ser o Rosales. Vai ser o Rosales. Mesmo fixo ali na lateral esquerda? Vai ser o Rosales. Você vai ter o Filipinho e o Rosales na esquerda e na direita Everton e Eduardo. Porque é fácil entender que a contratação do Rosales, quando não existia essa perspectiva do afastamento por longo tempo do Cariús, era um jogador que foi pensado para a lateral direita. Mas o Jorge Andrade até falou sobre isso no Fórum Esportivo. Ele disse assim, olha, o Rosales já era um jogador que a gente estava mapeando, que a gente iniciou conversas, mas que a gente não adiantou muitas tratativas. Só que quando saiu a notícia de uma nova denúncia contra o Igor Cariús, que já foi na reta final da janela, se eu não me engano, foi na reta final da janela, o Sport retomou as conversas com o Rosales e acabou fechando com o jogador. Então, já pensando na possibilidade dele ser utilizado na esquerda. Exatamente. Então, a partir do momento que o Jorge Andrade coloca que o Sport foi atrás do Rosales, no momento que o Igor Cariús foi denunciado mais uma vez, dá a entender claramente que o Rosales chega para ser essa peça para a lateral esquerda. Então, não é que fica uma lacuna. O Rosales vai ser
primariamente um lateral esquerdo no Sport. Vai disputar a posição com o Felipinho. É mais a questão da circunstância, né? Isso, a perfeito. Circunstância que levou a isso. Mas, evidentemente, que o ideal seria o Rosales, como foi pensado, para a lateral direita exclusivamente, até para tentar conter essa oscilação de Everton e também do Eduardo. Né? Mas a circunstância leva o Sport a fazer essa improvisação ali na lateral esquerda. Vamos observar, vamos ver como é que vai ficar. A gente vai observar, né? E o Rosales é o nosso convidado aqui no Bola Rolando. Foi apresentado oficialmente hoje, apesar de já ter estreado. E ele fala primeiro sobre isso, né? Sobre essa adaptação à lateral esquerda. Se isso vai ser algo que vai dar trabalho para ele, como é que ele enxerga essa possibilidade? No da desconfort para mí, porque, bueno, como primero agradecer a Jorge y a la directiva y todo el club de Sport Recife por la confianza que tienen en mí. Yo vengo aquí a ayudar lo más que pueda al equipo, a sumarme, porque lo que he notado estos días es un grupo humano bastante unido, me han ayudado en todo para la adaptación. Y para responder a tu pregunta, Alessandro, no me da desconfort. Al principio de mi carrera quizás sí, pero bueno, tengo muchos partidos en la selección, sobre todo a alto nivel, puedo jugar por lateral izquierdo e incluso en las ligas que nombró también pude jugar allí. Soy un jugador a disposición del equipo, siempre donde pueda aportar intentaré dar el máximo de mis posibilidades y eso es lo que vengo a hacer, a trabajar, a ayudar y a ser uno más. Bueno, nunca me he considerado el mejor, siempre, como lo dice él, a punta de trabajo diario y sacrificio he logrado lo que he hecho en mi carrera, pero el fútbol es pasado, el fútbol no se puede vivir de lo que viviste anteriormente. Ahora, como tú dices, afronto esta nueva etapa con mucha ilusión. El fútbol brasilero es una de las mejores ligas de Sudamérica y yo afronto este reto con mucha ilusión. Mi motivación es seguir compitiendo en alto nivel, seguir jugando en la selección. Vengo a un club bastante grande, importante, que tiene objetivos claros y lo ideal es poder conseguirlos todos juntos. Entonces yo estoy aquí para poder ayudar a conseguir esos objetivos y esperemos que a final de temporada podamos todos disfrutarlo de ellos. Tá, então, Roberto Rosales, lateral esquerdo da equipe do Sport. A gente coloca lateral esquerdo porque assim ele será utilizado no Sport Clube do Recife, será a sua função primária no Leão da Praça da Bandeira. Então, se a gente for colocar um time, Edinaldo, dá pra gente imaginar Renan, tendo o Eduardo como dúvida, eu vou na certeza que seria o Everton, que estaria à disposição para o jogo. Então, Renan, Everton, Thierry, Sabino. O Eduardo não consegue recuperação até lá, né? Eu acredito que não. Assim, o Felipinho e o Eduardo vão ser examinados amanhã na Ilha do Retiro, no treinamento pela manhã. Reunindo condições, eles vão para o jogo, tá? Mas, já que são dúvidas, a gente coloca os caras que são certeza nesse momento, quem está à disposição. Então, Renan, Everton, Thierry, Sabino e Rosales. O meio-campo, eu colocaria uma dúvida. Fábio Matheus, Ronaldo. Aliás, eu colocaria duas dúvidas. Fábio Matheus, Ronaldo ou a entrada do Fabinho no lugar de um dos dois. Essa é a primeira dúvida. Fábio Matheus, né? Ou no lugar do Fábio Matheus ficaria Ronaldo e Fabinho, ou Ronaldo e Fábio Matheus. E Alan Ruiz? E Alan Ruiz ou Jorginho. Alan Ruiz ou Jorginho. Se o Jorginho estiver bem, vai o Jorginho. Eu acho que sim. Eu acho que se o Jorginho estiver bem, já condições de começar a partida, eu acho que ele já vai de frente. E o ataque, o habitual, né? Luciano Juba, Wagner Love, Edinho ou Facundo Labandeira, que essa é a dúvida de sempre do Sport no ataque. Essa é a eterna dúvida do Sport, né? Todo jogo você pode colocar na provável escalação o nome de um com outro em parênteses. Pode fazer desse jeito, que a alteração ali é constante. E durante a partida sempre sai um para a entrada do outro. Então, é certeza que essa ponta direita se mexe muito, né? Tem muitas alterações. O jogador que deu uma sumida, né, nessas alternativas e opções, o jogador que deu uma sumida foi o Fabrício, né? Fabrício Daniel. Tá meio sumido, ele é sempre relacionado. Assim, alguns jogadores, na verdade, deram uma sumida, se a gente colocar a lista de relacionados. Por exemplo, o Gabriel Santos. É um jogador que faz tempo que não é relacionado. Esse faz tempo pra caramba, né? Isso. Wanderson é um jogador que caiu muito também em termos de utilização.
Agora, o Fabrício Daniel... O Wanderson, inclusive, tem ficado fora de relação, né? Tem ficado fora de relação. Agora, o Fabrício Daniel faz tempo que não é utilizado, de fato. Vou até pegar o último jogo do Fabrício Daniel. A chegada do Peglow da vida, de um Michel Lima, acabam colocando esses jogadores mais para baixo numa lista de prioridade de utilização, o que é natural também, né? Porque, por exemplo, um Wanderson já teve várias oportunidades esse ano e até agora não rendeu. Então é muito mais fácil e muito mais justo, se a gente for pensar, dar chance para quem está chegando agora, um Peglow, Michel Lima, do que dar mais uma oportunidade para um jogador que não rendeu até agora nesse ano. Deixa eu pegar aqui o último jogo do Wanderson e o último jogo do Fabrício Daniel com a camisa do Sport. Dos jogadores que estão sendo pouco utilizados, principalmente o Wanderson, que chegou a ser peça importante no Sport no ano passado, né, Ed? No ano passado ele foi muito utilizado, né? Entrava muito no transcorrer da partida, alguns jogos chegou a ser... Não sei se ele chegou a ser titular em alguns jogos, se ele entrou de frente. No ano passado, sim. No ano passado chegou. O último jogo do Wanderson no Sport foi contra o Vitória, derrota na Ilha do Retiro. Rodada 18 no dia 19 de julho. Vai fazer um mês da última partida do Wanderson com a camisa do Sport. E olha que ele entrou faltando 10 minutos para o jogo acabar. E o Fabrício Daniel, o último jogo dele com a camisa do Sport foi contra o CRB. Partida que ele foi titular. Lá no Rei Pelé, o Sport perdeu pelo placar de 2-0. Pois é, são 3 alternativas que não têm sido muito requisitadas pelo treinador Anderson Moreira. Ao menos um deles, desses 3 que eu citei, Gabriel Santos, Wanderson e Fabrício, vem sendo relacionado, que é o Fabrício. Os outros 2 mal estão pegando fora relação. Da relação, é verdade. Isso, mal estão pegando pela relação o Wanderson e o Gabriel Santos. É verdade. Ok? Ok. Pronto, você acaba de acompanhar o Leão da Praça da Bandeira, o Esporte Clube do Recife. Esta foi a quarta-feira rubro-negra.